Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! O Starship 24 finalmente iniciou sua campanha de testes que vai preparar esta espaçonave para o primeiro voo orbital do maior foguete de todos os tempos. Agora que as coisas se acalmaram em Starbase depois do estouro na base do Super Heavy, a SpaceX começou a focar seus esforços no chip 24, mas antes disso devolveu o B7 para a Mega Bay para reparos. Mal o booster havia chegado na zona de fabricação e o teste do Starship já estava em andamento, com o abastecimento dos tanques para um procedimento chamado de Spin Prime. Este nome tem sido ventilado há pouco tempo e é facilmente confundido com um teste de pré-queimador, então vamos tentar mostrar as diferenças. Importante lembrar que os Raptors que impulsionam Starship e Super Heavy são motores do tipo Full Flow Stage Combustion, que utiliza duas turbobombas, uma para o oxigênio líquido e outra para o metano líquido com eixos totalmente independentes. Sendo assim, a sincronia entre esses componentes deve beirar a perfeição, ou seja, a rotação de cada turbobomba deve ser muito próxima da outra. Caso contrário, a câmara de combustão receberá uma proporção de propelentes diferente do planejado. Isso se traduz em uma grande perda de desempenho, rendimento e pressão, o que afeta diretamente o empuxo que sai lá na tubeira. E a mistura incorreta também pode causar um aumento repentino da temperatura e, consequentemente, pressão, e causar aquela desmontagem rápida não programada. Logo, o teste do Spin Prime serve justamente para analisar o funcionamento das bombas, que serão levadas à rotação de funcionamento, porém não haverá queima. Enquanto o teste de pré-queimador fará basicamente o mesmo processo, mas teremos uma ignição das câmaras de combustão auxiliares dos Raptors, disparando efetivamente o motor, só que sem ter a queima na câmara principal. E não se preocupe se não entendeu, porque não é à toa que é ciência de foguetes, e o Raptor é o motor mais complexo já feito e colocado em operação na história da astronáutica. Voltando ao chip 24, a SpaceX iniciou uma tentativa de teste que acabou cancelada no meio da madrugada, deixando para outra semana a realização do Spin Prime. Na última segunda-feira, 18 de julho, foi possível abastecer o veículo e após certo tempo ver uma grande condensação na base do Starship, mostrando que os Raptors giraram suas turbinas e o teste foi realizado aparentemente com sucesso. O processo é bem parecido com o que ocorreu no Booster 7, com a diferença que não houve nenhuma ignição, o que com certeza levaria o chip 24 para o espaço, não literalmente. Mas olhando esta maravilha de protótipo nos detalhes, vemos que o escudo de calor está bastante adiantado, pois partes faltantes já começaram a ser preenchidas com os hexágonos e as famosas fitinhas voltaram a aparecer para dar aquela segurada em tudo. Provavelmente algumas dessas peças se soltarão durante os primeiros testes estáticos, mas isso já vimos ocorrendo há um bom tempo, então não é grande novidade. Só seria interessante ver se a quantidade vai diminuir em comparação ao passado, mostrando que a SpaceX aperfeiçoou o método de fixação do escudo de calor, que é um sistema fundamental para que o Starship tenha alguma chance de reentrar na atmosfera terrestre e pousar no maior estilo cavalo de pau de foguete. E se aguentar o calor não é uma certeza no chip 24, com a Tech T-shirt da Insider, você não vai precisar se preocupar com a coisa ficar quente, pois o tecido tem uma grande capacidade de respiração e evaporação, assim você vai ficar extremamente confortável mesmo nas mais diversas situações. Além das peças durarem muito mais, não amassarem e não desbotarem, o tecido é leve e vai te vestir com uma tecnologia ao maior estilo espacial. E para te ajudar a vestir a camisa da Insider, assim como eu, use o cupom SpaceOrbit12 para ter 12% de desconto em toda a Insider Store. E se por acaso não servir, você ainda tem 30 dias para trocar o seu pedido. Então aproveite! E de acordo com o tio Elon, o Raptor terá mudanças em breve, e pelo menos por hora não será na potência do motor, mas sim da forma como ele se movimenta. Lembrando que o sistema de controle de empuxo vetorial, conhecido como TVC, é o responsável por orientar o propulsor para que se mantenha ou mude sua trajetória de acordo com o perfil da missão. Atualmente, os Raptors utilizam um TVC hidráulico, basicamente um pistão que é pressurizado e despressurizado conforme a necessidade. O problema é que esse sistema demanda muita massa, ou seja, é pesado e como todo sistema que trabalha com fluidos, tende a ter maior chance de vazamento. Por isso, o titio disse que mudarão para sistemas eletromecânicos, ou seja, usando atuadores elétricos que são muito precisos, porém economizando cerca de 1 tonelada no caso do Super Heavy. Essa alteração já está nos Raptors que estão em fabricação e não deve demorar para que comecem a dar as caras em Starbase nas próximas semanas. Para ter uma ideia de como o TVC funciona, foi possível ver um motor sendo testado em McGregor, Texas, nas instalações de propulsores da SpaceX. Na imagem, é possível notar a mudança do ângulo através de uma chama que sai da tubeira, nos lembrando o quanto esse motor é impressionante em todos os quesitos.
Outra alteração futura nos motores é a remoção daquela proteção logo acima da tubeira. Conforme explicamos outras vezes nas atualizações do Starship, esse tipo de escudo serve para evitar que o calor afete as estruturas do motor, como tubulações, flanges, câmara de combustão e outros componentes frágeis, além de servir como uma barreira física para eventuais detritos. As demais partes dos Raptor são resistentes o suficiente, ou como o próprio Elon disse, à prova de balas, sendo possível aguentar um tiro de pistola com seus 2,5 mm de espessura, além do domo inferior com 4 mm de grossura. A retirada dessas proteções dos motores economizaria cerca de 10 toneladas de massa no Super Heavy. Os escudos devem ser retirados já para o voo do Booster 7, mesmo não sendo o ideal, pois o titio Elon crê que eles possam acumular possíveis vazamentos de propelentes e criar uma verdadeira bomba de metano e oxigênio. E o otimismo do chefão da SpaceX continua alto em relação à criação de uma colônia autossustentável em Marte, pois em resposta a um tweet sobre o tema, ele disse que após o primeiro pouso de seres humanos, levaria apenas de 20 a 30 anos. Isto considerando que a cadência de lançamento aumentasse exponencialmente e que 100 mil pessoas fossem transportadas a cada janela de transferência para o planeta vermelho, totalizando cerca de 1 milhão de pessoas. Claro que se trata de mais uma das previsões sem pé nem cabeça que o Elon faz, mas queremos saber de você. Quanto tempo será necessário para termos uma cidade em Marte usando o Starship? Deixe nos comentários. Voltando nossos olhares para a zona de fabricação, vemos que o Booster 7 passa por uma minuciosa inspeção na Mega Bay para ver qual será o seu destino depois do estouro no pad orbital. Alguns Raptors deste Super Heavy foram retirados e movidos por Starbase e aparentam estar inteiros, mesmo com marcas claras de que algo os atingiu. Provavelmente esses propulsores serão substituídos por novos por segurança, para garantir que não apresentem problemas quando um teste estático com os 33 motores for realizado. Em outra tenda, foi possível ver os funcionários da SpaceX movimentando o que parece ser um Starlink, ou pelo menos uma maquete da versão 2.0 do satélite da mega constelação da empresa. Ele deve ser o primeiro passageiro, por assim dizer, do Starship durante o voo orbital e testar o sistema de liberação ao maior estilo disqueteiro. O próprio módulo de dispensação foi movido para um local mais definitivo, onde em um primeiro momento os Starlinks serão integrados e depois levados para instalação nos Starships. E cruzando o Golfo do México, as obras para o lançamento do Starship na Flórida andam a todo vapor, pois a torre de integração já começa a despontar no horizonte após a colocação da terceira seção de treliçes. As demais estruturas já estão praticamente finalizadas no canteiro de obras da SpaceX e devem ser movidas muito em breve para serem içadas e instaladas. Outras partes importantes para completar o pad de lançamento também estão em preparação, como os braços de captura, que ao tudo indica não são tão de captura assim, pois seu comprimento é bem menor do que a versão usada em Starbase. Existe uma possibilidade desses braços serem apenas para içamento do Super Heavy e Starship, ou seja, um nome estiloso para um guindaste. Era bastante esperado que a SpaceX não realizasse tentativas de captura de veículos no Kennedy Space Center, pois a NASA não gostaria nem um pouco de ver foguetes de 70 metros de altura carregados com propelentes escapando da trajetória e explodindo pelo Cabo Canaveral. Apesar de a Flórida ser o local mais provável de envio de seres humanos usando o sistema Starship, o retorno do booster e espaçonave deve ocorrer no oceano, nas plataformas marítimas da SpaceX. Isto deve inclusive facilitar a construção da torre, pois o objetivo principal será movimentar o foguete e servir de suporte para a passarela que colocará futuros passageiros a bordo. E outras mudanças serão feitas na região do cabo para atender às necessidades do Starship, como a ampliação de rodovias que dão acesso ao pad, pois de nada adianta ter o maior foguete de todos os tempos se ele não consegue chegar ao local de lançamento. E assim, vai a SpaceX correndo a passadas largas para uma permanência constante e financeiramente estável no espaço. Para se ter uma ideia, a empresa de Elon Musk já lançou 31 Falcons no ano de 2022, a mesma quantidade do ano anterior, porém ainda no mês de julho. Isso se traduz em quase o dobro de toda a carga lançada para a órbita pelo restante do mundo combinado, além da SpaceX lançar 10 foguetes para cada um que seu principal concorrente, a ULA, lança. Os números serão ainda mais astronômicos quando o Starship entrar em operação, com suas cerca de 100 toneladas para a órbita terrestre baixa e seu custo baixíssimo, o que deixará todas as outras fabricantes e agências espaciais no chinelo, inclusive a própria SpaceX com o Falcon 9 e Falcon Heavy,
e serão caros e complexos em relação ao irmão mais novo. Tudo isso porque o objetivo é maior, é desgarrar a espécie humana de seu planeta natal e levá-la para uma aventura na Lua, depois para uma colonização efetiva de Marte. E que demore 10, 20, 30 anos, o prazo realmente não importa, pois toda viagem sempre começa com o primeiro passo. É muita inocência pensar que nunca seremos alvos de um asteroide que nos dizimará, como foi com os dinossauros, ou que a própria ganância da nossa civilização destrua tudo que é precioso e fundamental para a vida na Terra. Temos que ter outras opções e ficar parado nunca foi uma possibilidade. Sortudos somos nós que vemos uma nova corrida espacial onde os protagonistas não são políticos que querem a glória própria, mas de empresas que buscam fazer a diferença exatamente onde governos nunca quiseram: os custos. E que nós, filhos desta terra, possamos contemplar, mesmo que por pouquíssimo tempo, a beleza do universo que nos cerca, e um verdadeiro salto civilizatório será dado pelo Starship. E para continuar atualizado deste maravilhoso projeto, deixe o like no vídeo, além, é claro, de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os vídeos e lives do Space Orbit. Confira na descrição e no comentário fixado o cupom de desconto para Insider Store para você vestir seu corpo com tecnologia. Um agradecimento especial aos membros que tornam este conteúdo possível, e faça parte você também do nosso clube a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos. Então, um beijo no seu coração e até mais.